Saudações em Cristo a toda a igreja e a todos aqueles que nos acompanharão durante esse culto online. Nós estamos aqui no momento da pregação da palavra, é uma alegria poder compartilhar com a igreja, servir a Deus e o seu reino através da ministração da palavra. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito de um contexto que nós estamos vivenciando. Nós estamos num contexto de crise em relação ao tal do Covid-19 e toda essa situação de quarentena. E, de alguma forma, eu queria que Deus usasse a minha vida para levar uma mensagem para as famílias, especialmente para os homens, e quais as implicações que nós, como líderes do lar, devemos trazer para as nossas vidas diante dessa crise que nós estamos vivenciando. O vírus tem trazido para nós grandes desafios, e a quarentena traz para a gente a experiência de situações negativas e positivas. Situações negativas tais como crises conjugais, que tem sido compartilhado e chega para a gente, situações que a gente percebe que a quarentena, essa coisa de convivência constante do marido com a esposa no contexto da família, gerando conflitos, crises conjugais. E uma questão muito grave, é estatisticamente comprovado que a agressão à mulher, a agressão aos filhos, e inclusive a agressão a idosos aumentou vertiginosamente. Então tem um lado negativo da coisa, tem um lado negativo dessa experiência de quarentena, de isolamento, quando as pessoas ficam muito tempo dentro de casa. Agora, tem um lado positivo que a gente tem percebido. Famílias estão reaprendendo o valor da boa convivência. As famílias estão sendo forçadas, os maridos, as esposas, os filhos, num teste de prova, de fogo, para que eles consigam, ao conviverem mais tempo dentro de casa, e assim ter um bom convívio. Eu queria falar com os irmãos nesta noite, especialmente no contexto de família, para os homens, para que os homens sejam homens, maridos, participantes do lar. O texto que nós vamos usar nesta noite é apenas um versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É um versículo que está num contexto dos deveres conjugais, no contexto de família. 1 de Pedro 3, 7, em que Pedro exorta os maridos, dizendo, na versão revista e atualizada, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu vou ler o mesmo versículo na versão NVI. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos orar. Deus, abençoe esta mensagem, que teu Espírito possa tornar estas palavras poder e vida, que possa gerar transformação em lares onde, especialmente os homens, cumpram a responsabilidade de terem uma presença positiva, efetiva no lar, honrando, dignificando as esposas, sendo exemplo para os filhos, podendo promover um lar segundo os teus padrões para nós. É a oração que eu te faço, rogando isso por nós, em nome de Jesus. Amém. Pensa numa situação que é comum a gente perceber por aí. Num contexto de algum evento familiar, está indo lá para uma festinha, ou até mesmo na igreja, ou indo para um clube.
E imagina a cena, a mulher saindo do carro com o bebê no colo, com o celular na mão, atendendo uma situação, algum problema que aconteceu, e com mala nas costas, o filho pequeno agarrado às suas pernas, enquanto o maridão desce do carro, o ator principal da cena, com óculos escuro, tranquilo, de boa, e não quer saber de nenhuma crise. Ele não quer saber de compromisso, ele não quer saber de carregar filho no colo. Isso é papel da esposa, isso é papel da mulher. Você imaginou essa cena? Você já se viu dentro dessa cena? Você já percebeu quantas vezes você, ao descer do carro, você já foi direto para a situação que você estava vivenciando e esqueceu de ir lá abrir a porta para sua esposa, de fechar a porta do carro para sua esposa, de abrir a porta da casa, de fechar, de palavras carinhosas. Os filhos estão vendo tudo o que está acontecendo no nosso contexto, no contexto familiar. E isso gera implicações seríssimas. Você imaginou essa cena? É o que tem acontecido e é o que é muito habitual no contexto da sociedade. Homens com tendências machistas, homens independentes e as mulheres servas sofredoras. O apóstolo Pedro, ele corrige esta inversão de valores e papéis quando fala para os maridos sobre as suas responsabilidades como homens no lar. E é interessante notar que a Bíblia é estrategicamente eficaz em focar e delegar ao homem a resolução de crises no contexto familiar. Deus, pelas Escrituras, aponta para o homem, estrategicamente, como ele sendo líder, para que ele seja eficaz ao receber a vocação da resolução de situações conflituosas no contexto de família, de sociedade. O contexto maior que Pedro está trabalhando aqui na sua carta de 1 Pedro, ele vem tratando da submissão do cristão às autoridades e do sofrimento que isso pode acarretar na causa de Cristo. Agora, ele volta a atenção para a responsabilidade do marido cristão, nesse contexto de deveres conjugais. E ele aponta para a ideia de cumprir o papel dado por Deus, que inclui sofrimento e sacrifício. Como era o contexto que estava acontecendo com os irmãos da igreja lá dos primórdios, a qual Pedro estava intencionado a ganhar o coração da comunidade, enquanto ela sofria e enquanto ela pagava alguns sacrifícios para manter o padrão de Cristo. E ele traz consigo essa ideia e aponta para o marido. E apontando para o marido, ele traz 3 responsabilidades. E ele exorta para que os maridos, então, ao corrigir esta visão, ao corrigir esta inversão de valores, ele diz para o homem: você tem muita responsabilidade nesta história e você precisa se apropriar destas responsabilidades, então, seguindo o modelo e o padrão das Escrituras e o padrão elevado daquilo que Deus espera do homem. E quais são essas responsabilidades que nós vemos aqui nesse pequeno trecho das Escrituras? Em apenas um versículo, nós conseguimos perceber 3 responsabilidades. E a primeira responsabilidade que o marido cristão deseja e precisa abraçar, se ele almeja ser um cristão segundo o coração de Deus, um homem de Deus, um líder no lar, a primeira responsabilidade é a presença efetiva no lar. É a presença de qualidade no lar. Quando o apóstolo Pedro, ele diz: vivei a vida comum do lar.
ele está chamando a gente para essa responsabilidade de uma presença efetiva dentro da nossa casa. E quando ele usa essa expressão, viver a vida comum do lar, ele está traduzindo uma ideia, ele está traduzindo um conceito das Escrituras que traz a ideia de morar juntos. Marido, definitivamente, entenda que você precisa morar junto com alguém. Talvez pareça estranho para nós uma ordem para um casal casado morar juntos, mas na cultura da época, a esposa muitas vezes era considerada alguém com quem o marido teria apenas filhos, não alguém com quem ele iria compartilhar a vida. Pedro vai contra a cultura quando pede para os maridos conviverem efetivamente, qualitativamente com suas esposas. E não é diferente na nossa cultura atual. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta a ideia de que a vida moderna faz com que duas pessoas podem estar casadas e não ter uma vida em comum. A vida moderna, o muito ativismo, os muitos compromissos do homem no trabalho, no futebol, no computador, os seus filmes, os seus problemas, assim como também a esposa e assim como os filhos. É muito comum a gente perceber lares em que todo mundo em casa tem celular. E determinada hora do dia, da noite, em alguns momentos em que o convívio familiar deveria ser aquele convívio gostoso, em que todos estariam juntos, está cada um em um cômodo da casa, acessando algum celular. É interessante que a nossa palavra para casamento literalmente descreve a ideia de fazer uma casa juntos, fazer morada com alguém. Casamento é o ato de formar um lar e habitar com outro numa casa. Essa ideia de presença e de exclusividade é e deve ser percebida no âmbito do contexto da convivência familiar. Em outras palavras, casamento, vida comum no lar, é vivência com tempo de qualidade. E não apenas viver debaixo do mesmo teto. É aproveitar e remir o tempo para formar relacionamento com sua esposa, com seu marido, com os seus filhos. Agora, sabe o que é interessante nessa história? É que, dentro daquela perspectiva de homens folgados, entre aspas, que sai do carro, de óculos, de boa, e a esposa com o filho no colo, com o telefone resolvendo problema, com o filho pequeno agarrado às suas pernas, é que esse homem, ele não abraçou a visão dada por Deus de que ele precisa ser homem ferramenta. Se tem uma ilustração que nós poderíamos dar e mostrar e deixar claro e desenhar para o homem, é que ele é maleta de ferramenta. E nesse sentido, não necessariamente ele tem que trocar a lâmpada da casa quando ela queimar, que ele tem que trocar o chuveiro quando ele queimar, mas ele precisa dar jeito. Homem é forte, homem é resistente, como uma caixa de ferramentas. E é essa presença forte, constante, de qualidade, que as esposas esperam da gente. Agora, por outro lado, existe uma segunda responsabilidade que nós vemos no versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro ele diz, olha, maridos, vivei a vida comum do lar
E ele continua dizendo, afirmando, apontando para essa vivência, para essa convivência com discernimento. Na NVI a expressão usada é: sejam sábios no convívio com suas mulheres, sejam sábios. A versão revista atualizada usa a expressão discernimento. Vivei a vida comum do lar com discernimento. A segunda responsabilidade é: homens, tenham conhecimento profundo das vossas esposas. A palavra discernimento é a palavra traduzida mais corretamente daquilo que é proposto pelo autor, o apóstolo Pedro. E essa palavra, literalmente, ela deve ser entendida, traduzida como conhecimento. A convivência do homem com sua esposa significa fazer parte da vida dela a ponto de conhecê-la intimamente. E nesse sentido, não é por acaso que o eufemismo bíblico que descreve o relacionamento conjugal, ele aponta para um relacionamento sexual do casal, que é a ideia de conhecer a esposa na intimidade, que é um privilégio de marido e esposa quando eles casam, quando eles deixam pai e mãe, a base lá em Gênesis, capítulo 4, no capítulo 2. E no capítulo 4 de Gênesis, você tem essa expressão quando Adão conheceu a sua esposa Eva. É esta a ideia de discernimento, de conhecimento íntimo. A ideia ali, algumas traduções já traduzem literalmente: Adão coabitou com Eva. Adão deitou-se com Eva e teve relação sexual com ela. É por isso que o texto, ele continua dizendo que o homem, nesta convivência em comum com a sua esposa no lar, a conhece de forma íntima, de maneira profunda, um conhecimento que discerne as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, os seus medos. Não é à toa que o apóstolo Pedro, ele continua dizendo no versículo, quando ele diz: olha, maridos, convivam a vida comum do lar, com todo discernimento, com toda a sabedoria, tratando a sua esposa com honra, sendo ela a parte mais frágil, como a parte mais frágil da história, do relacionamento. Agora, em nenhum momento as Escrituras, ela provoca, ela fomenta a ideia do machismo, de que as mulheres, elas estão num nível inferior ao homem, em termos de dignidade, em termos de valor. Não é isso o que esse texto diz, e não é isso o que a Bíblia não fala em nenhum lugar de Gênesis e Apocalipse. A parte mais frágil aponta para a ideia de que talvez uma situação, um contexto mais apropriado é entender a expressão como descrevendo a mulher como um vaso ornamental, delicado, precioso, de grande valor e que deve ser protegido a qualquer custo. Essa é a ideia que corresponde bem a esta cláusula, a esse desafio que diz que a mulher deve ser honrada e tratada com dignidade. Então, se o homem é caixa de ferramenta, a mulher é um vaso delicado. Um vaso de cristal que precisa ser sempre bem cuidado, para que a beleza interior, transmitida nas cores das flores, exalem também e mostrem também o bom perfume das nossas esposas.
E essa é a nossa responsabilidade. É responsabilidade do homem conhecê-la, discerni-la o mais profundamente possível, para que nós possamos então extrair da beleza mais profunda que está contida na alma e no coração das nossas esposas, para a glória de Deus e para a nossa própria alegria e benefício ao ter a alegria em ter a possibilidade de compartilhar com um vaso de flor, delicado, bonito, que exala o cheiro do bom perfume de Cristo na vida dela e através da vida dela. Agora, contudo, em que sentido a mulher é mais frágil ou mais fraca? Em que sentido a Bíblia nos mostra, então, se ela é como se fosse um vaso, em que sentido ela é mais frágil, mais delicada do que nós, homens? Será que é, talvez, a mão pesada de homens que estão se multiplicando, agredindo as suas mulheres em casa, os seus filhos, os seus pais idosos? Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos mostra essa fragilidade no sentido de que as mulheres, elas são mais frágeis, e essas são algumas dicas que Davi Murk nos traz no seu comentário em 1 de Pedro, dizendo, olha, as mulheres como vaso frágil, elas são mais frágeis, e nós como homens líderes devemos cuidar dela espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E dentro desses três aspectos, eu queria fazer um comentário a respeito desta segunda fragilidade da mulher, sendo ela mais sensível do que o homem, a essa parte emocional. Pedro também aqui, ele pode estar se referindo, quando ele fala dessa parte mais frágil, a essa fragilidade emocional maior, mesmo havendo inúmeras exceções. Nesse sentido, o homem tem a responsabilidade de cuidar dela e protegê-la na medida do possível, de estresse excessivo, de fardos emocionais além da sua capacidade de suportar tristezas e desânimos. Como alguém certa vez disse, uma esposa triste é maior vergonha para o seu marido. E resumindo essas três necessidades das mulheres, dessa parte de fragilidade das nossas esposas, em termos práticos, então Pedro, ele exige do marido cristão proteção à sua esposa nesse âmbito espiritual, porque nós somos os líderes espirituais da nossa casa, emocionalmente e fisicamente. Espiritualmente, conduzindo a vida espiritual da família, cultinho, oração, leitura da palavra. Emocionalmente, cuidando das suas tristezas, dos seus desânimos, dos seus fardos. E fisicamente, quando um ladrão entrar dentro de casa, você não coloca a esposa na frente do ladrão, você se coloca protegendo a sua esposa, o seu lar e os seus filhos. Cassian de Moz observou este princípio, dizendo: Deus espera que os homens tratem as mulheres como se elas fossem um cristal finíssimo e não um pneu de trator. Nós somos o pneu de trator, elas são os cristais finíssimos. Agora, deixa eu apontar para os irmãos, homens, maridos, algumas implicações dessas três áreas que nós podemos, então, cuidar e honrar as nossas esposas, como sendo elas a parte mais frágil. Proteção espiritual, orando juntamente com sua esposa, encorajando o crescimento espiritual dela, compartilhando com ela o que Deus está fazendo na vida de todos eles no contexto de família, dirigindo a família num contexto de devocional, de culto doméstico, liderando, por exemplo, nos cultos e ministérios da igreja,
É papel do homem apontar e conduzir a esposa e a família nessa direção. Algumas implicações para essa proteção emocional. Preocupando-se com o bem-estar da esposa, perguntando para ela por que ela está calada, verificando, investigando as causas das suas tristezas, entendendo sua fragilidade emocional, aliviando um pouco o seu estresse, acompanhando a vida dela como mãe, ajudando na disciplina e no cuidado das crianças, preocupando-se com a situação de cada um de seus filhos de maneira muito específica, sendo paciente com suas lágrimas. E quais algumas implicações na proteção física, além de protegê-la do ladrão que talvez possa entrar numa de nossas casas? Praticando cortesias culturalmente apropriadas, como abrir a porta do carro, fechar a porta do carro, puxar a cadeira para ela se assentar, caminhar junto dela, do lado, dando a mão para caminhar juntos na calçada, na praça da cidade, providenciando para ela o descanso necessário, encorajando-a, procurando um médico quando ela reclama de algum probleminha de saúde, perguntando sobre a sua saúde, levando a sério o que ela está dizendo, fazendo tarefas desagradáveis em casa, no contexto familiar, como lavar louça, varrer o chão, quando nós percebermos que em alguma situação fugiu o controle e faz parte do âmbito de família, de nós cuidarmos uns dos outros. Agora, uma terceira responsabilidade. O apóstolo Pedro, ele continua dizendo, olha, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, com todo o discernimento, tratando-as com honra, como a parte mais frágil. Quando ele usa essa expressão, especialmente no contexto da revista E Atualizada, o apóstolo Pedro, quando ele usa a seguinte expressão, deixa eu achar aqui. Quando ele usa a seguinte expressão, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, ou tratando-a com honra. Pedro aponta para a terceira responsabilidade, dizendo, maridos, honrem, tratem com dignidade as vossas esposas, pública e particularmente. A terceira responsabilidade do marido cristão, ainda relacionado às duas primeiras, exige não somente que ele sinta o respeito pela esposa, mas que ele demonstre respeito e honra à sua esposa. A expressão tratai-a representa a ideia de atribuir, de demonstrar, de revelar, de deixar claro, evidentemente. Não é à toa que o homem deve atribuir honra à esposa e mostrar que ela é considerada digna e de todo o respeito. E assim nós somos lembrados pelo marido da esposa virtuosa, lá de Provérbios 31, quando ele diz, mulheres, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, ó esposa, a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Provérbios 31, versos de 29 a 31. Agora, como que o marido pode demonstrar honra à esposa? Como que ele pode atribuir, revelar e mostrar que ele está tratando a sua esposa com dignidade? Algumas dicas.
falando bem dela para os seus amigos, para os seus pais, para os seus filhos, para os parentes, para a vizinha. A tendência de esposas que estão em crises no contexto conjugal com o marido é o marido ficar criticando a esposa para o amigo do trabalho. Assim, vice-versa, acontece. Fale dela, fale bem dela para as pessoas, para os seus familiares. Deixe isso claro. Defeitos eu tenho, a minha esposa tem, e todos os maridos e esposas têm. E nós temos uma facilidade de apontar os defeitos, inclusive publicamente. A Bíblia, ela inverte esse valor. A Bíblia pede para que a gente fale bem do nosso marido, da nossa esposa, agradecendo-lhe publicamente e também particularmente pelos sacrifícios que ela faz pelo bem do lar e da família, surpreendendo-a ocasionalmente com pequenos gestos e paparicos, uma florzinha, um bombonzinho, nunca criticando ou a envergonhando diante de outras pessoas, ouvindo e respeitando as suas opiniões e seus palpites numa rodinha de família, à mesa, antes de tomar qualquer decisão isoladamente, envolvendo-a em sua vida, nas preocupações, nas alegrias e nos sonhos e nos fracassos. Agora, o que é muito importante nesta mensagem que Pedro nos traz nesse pequeno versículo é que, se nós temos responsabilidades, Pedro, ele dá razões para essas ordens. Pedro, ele diz, olha, estas responsabilidades do marido, elas são embasadas em um raciocínio bíblico. Ou seja, duas razões que eu queria trazer para os irmãos aqui, pelas quais o homem cristão, o marido cristão deve manter a sua presença efetiva no lar, com qualidade, conhecer profundamente a sua esposa e honrá-la publicamente e particularmente. Existem algumas razões bíblicas para isso. Pedro ele embasa biblicamente esse raciocínio, dizendo, na continuidade do versículo, porque a esposa é co-herdeira da graça de Deus e para que as orações não sejam interrompidas. Homens, manter a nossa vida e a nossa qualidade, o nosso convívio constante no lar, conhecendo as nossas esposas profundamente e honrando-as, tem a ver com o fato de que Deus dá razão para isso, no sentido de que a esposa, ela é co-herdeira da graça de Deus. Então nós devemos abraçar estas responsabilidades por tamanha graça e para que as orações no âmbito familiar não sejam interrompidas. Vamos entender isso um pouquinho. A primeira razão, a esposa é co-herdeira da graça de Deus, ou seja, o homem e mulher são iguais diante de Deus. Somos marido e esposa, co-herdeiros da graça de vida dada por Deus. Ambos são imagem de Deus, criados segundo a semelhança de Deus, e ambos são alvos da obra redentora de Cristo. O que difere são as funções no lar. O que difere é que homens têm suas responsabilidades, especialmente liderando tudo aquilo que nós estamos conversando aqui com base nas Escrituras. E uma segunda razão, embasando as nossas responsabilidades, é para que não seja interrompida as orações. E os estudiosos, especialmente o Davi Mark, a quem eu mais recorri nos comentários a respeito desta mensagem, há duas possibilidades, porque a tradução literal do texto não deixa claro a ideia assim, para que não sejam interrompidas as orações das mulheres. O texto diz para que não sejam interrompidas as suas orações. As orações de quem? Duas possibilidades. As orações do marido ou da esposa serão impedidas, caso essas responsabilidades não sejam
aplicadas no âmbito da família, ou que as orações do casal como um todo serão interrompidas. E isso é muito sério. E independente do que vai acontecer, e a minha opinião, a do próprio Davi Murk, é de que as orações do casal serão interrompidas. Por mais que você, mesmo que relutantemente, tente ter o seu tempo devocional, de oração, de intercessão com a sua esposa, aquele tempinho, talvez que para você é tempo perdido, ou mesmo que para você, marido, que está buscando levar Deus a sério, ora com a família, ora com a esposa, juntos tem o cultinho no lar, mas se você não está aplicando esse texto, olha só o que o texto diz. Se você não aplicar estas verdades, sabendo que ela, como esposa, junto contigo, são co-herdeiros da graça de Deus, não vivenciando essas verdades, as nossas orações serão interrompidas. Deus pesa a mão nesse sentido. Porque Deus está interessado não no resultado da nossa oração, mas na qualidade de vida espiritual que nós estamos buscando ter ou não no contexto da nossa família. Caminhando para o final desta mensagem, eu queria que nós refletíssemos a respeito destas verdades e pensássemos que, especialmente pensando em nós, homens, esta mensagem ela foi direcionada propositalmente para nós, homens. Por quê? Como nós estávamos dizendo no começo da mensagem, biblicamente, a mensagem que aponta para nós, ela é estrategicamente eficaz, colocando essa responsabilidade sobre nós, porque nós somos os líderes. Ela é eficazmente importante porque o homem tem esta capacidade dada por Deus. Se nós ganharmos o coração do homem, nós ganhamos o coração da esposa e dos filhos. Então, a maneira de o homem cristão tratar a sua esposa, tratar os seus filhos, revela profundamente a submissão do seu coração ao Senhor da sua vida, que deve ser Cristo. Ou não. Sua disposição em servir a sua família pela sua presença integral, conhecendo profundamente e honrando a sua esposa, fará com que ele e a sua esposa se tornem verdadeiros companheiros na jornada da vida, com suas orações alegremente atendidas por Deus. Experimentando a graça de um convívio profundo, verdadeiro, não hipócrita, da nossa espiritualidade no âmbito familiar. Os nossos filhos aprenderão mais pelo exemplo do que pelo falar. Qual que é a grande ideia desta mensagem que deve estar bem fixada no coração do homem cristão? O marido deve manter sua presença ativa no lar, enquanto graciosa e respeitosamente protege e honra a sua esposa, dando bom testemunho no seu lar para os seus filhos e para toda a sua família. Homens que são caixas de ferramentas. Homens que tratam as suas esposas como vasos delicados. Homens que marcam presença com todas as ferramentas que Deus nos dá, especialmente a ferramenta da palavra de Deus, para cuidar do jardim que Ele nos deu, para preservar a beleza da esposa e dos filhos, enquanto nós cultivamos e cuidamos e promovemos as necessidades e suprimos as necessidades no contexto da nossa família. É responsabilidade nossa. Para você discutir aí com sua esposa, discutir, não brigar, mas para você refletir com ela,
e com os seus filhos? Algumas perguntinhas para a gente terminar este tempo. Qual a diferença entre marcar presença e estar presente no contexto do lar? Como o marido cristão pode ser mais efetivamente presente no dia a dia da sua família? Pense isso com a sua esposa. Esposa, não fica cutucando o marido aí do lado, dizendo, tá vendo? Pensem com todo amor e respeito e espiritualidade. E respondam, em quais sentidos as mulheres são vasos frágeis, mais frágeis que o homem? Quais as maneiras mais práticas pelas quais o marido cristão pode conhecer a sua esposa e protegê-la e tratá-la com dignidade e honra? Talvez essa ilustração nos ajude. Talvez pensarmos um pouquinho em maridos que sejam menos independentes e folgados, aqueles maridos que saem do carro, não abre porta, não fecha a porta para a esposa, em que culturalmente está mais influenciado pelo costume mundano do que o bíblico cristão, que nos leva a esse sacrifício. Viver a vida cristã é sofrimento, é sacrifício. É o que Pedro diz em sua carta. Mas glorifica a Deus servir sacrificialmente. Abrir a caixa de ferramentas e fazer o que precisa ser feito. Não necessariamente ter que trocar alguma coisa no lar, mas resolver o problema. Ser efetivo. E a esposa, de forma delicada, sensível, graciosa, amando, auxiliando o marido no cuidado do lar e dos filhos. E assim, buscando a excelência do alto padrão de um lar, de uma família, segundo o coração de Deus. E que essa crise grande que nós temos vivenciado possa nos levar a essa experiência positiva, não a negativa. Enquanto nós estamos vivendo essa quarentena, esse isolamento, estamos vivendo muito mais tempo dentro de casa do que anteriormente. Que possamos, então, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, para que, então, nós possamos aplicar essa vivência de boa qualidade no contexto da nossa família. E nós temos uma vantagem, nós temos a Bíblia, nós temos Deus nos orientando, nos capacitando, nos recomendando, nos referendando verdades espirituais que nos dão as ferramentas necessárias para o cumprimento deste grande desafio. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos de maneira muito especial por esse tempo, na certeza de que esta mensagem há de ser poderosamente usada pelo Senhor para capacitar homens na liderança dos seus lares, nesse momento tão delicado, tão complicado, tão melindroso. Por certo que eu mesmo, tirando-me como base, não vivo plenamente essas verdades. E certamente que muitos dos nossos irmãos. Portanto, Senhor, nos perdoe. E debaixo da Tua graça, que nós possamos abraçar e nos apropriarmos destas verdades, para a glória do Teu nome e para a alegria e benefício e edificação do nosso lar. E automaticamente, lares fortes produzem uma igreja forte. Para a glória do Teu nome é que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.